No vídeo de hoje, vamos falar de um dos programas esportivos com maior índice de audiência, com um público bastante fiel à época, o Fox Sports Rádio. Apresentado por Benjamin Bach, tinha também como outros comentaristas na bancada Flávio Gomes, Flávio Sormani, o Mano, Oswaldo Pascoal, entre outros integrantes que participavam do programa diariamente. Esse programa durou de 2012 até 2021 e vamos contar algumas brigas, tretas que já rolaram na época, e muitos desses tretas sobre os assuntos abordados ali durante os temas que eles faziam no programa. E um deles, inclusive, o primeiro que vamos trazer aqui neste vídeo, inclusive, é sobre um assunto que rolou sobre o Neymar, sobre jogadores, atletas famosos envolvidos em polêmicas, e Flávio Gomes e o Benjamin Bach do nada começaram uma discussão sobre o tema. Inclusive, o Flávio Gomes trouxe até um assunto sobre Hitler, né? Sobre históricos, pessoas, e ele do nada começou a discussão, a treta, a briga. Vejam só. Situações. Eu fico. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe nem o que é estupro hoje. Entendeu? O que o Flavinho quis dizer em relação ao Neymar... É rápido. O que o Flavinho quis dizer em relação ao Neymar é o peso da mão das pessoas em relação a uma pessoa que tem um histórico de confusão, e para as pessoas, uma pessoa que tem um histórico de confusão pode gerar outras confusões sem gerar esse tipo de surpresa. A surpresa é qualquer atleta no mundo, seja o Neymar ou o Zezinho da esquina, cometer um delito desse. Eu acho engraçado você, às vezes, o seu Flávio. Por exemplo, o Maradona, você sempre acha um exemplo maravilhoso. Não acho exemplo de nada. Você cansou de falar. Exemplo de nada. Teve uma vez no Fox... que eu falo. Não, exemplo ele não falou. Exemplo, eu acho ele personagem interessantíssimo. Eu prefiro muito mais o personagem do Maradona que do Pelé. Você falou. Personagem. Você sabe qual é a diferença entre... O personagem é a história toda que envolve ele. E o que envolve o Maradona? Todos que envolvem ele. E o que envolve o Maradona? E outra coisa... Atirou em jornalista com chumbinho. E daí você acha que eu aprovo isso? Foi pego no doping em Copa do Mundo. Benjamin, eu acho a história... Eu acho engraçado. A história do Neymar pra você deve ser interessante também. Sim! A história do Neymar... Não tem nada, eu sei o que é isso. Não, você não sabe, Benjamin, você não sabe nada. Não, pera um pouquinho. Não, o Che Guevara, pera um pouquinho. A história do... Ele morar em Cuba. A história do Adolf Hitler, pra levar um extremo absurdo pra você, que você vai achar, é interessantíssimo. Vai dormir, Flavinho. Desculpa. Exatamente. Você não pode falar bobagem dela. Não, isso não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Já não é bobagem, não é uma bobagem, não é atrocidade. A história do Hitler é interessante. Gente do céu, você sabe qual é o significado da palavra interessante? Dormir. Você tá de brincadeira. A história do Adolf Hitler é tão interessante quanto a do Mahatma Gandhi, quanto a do Albert Einstein, Desculpa, quanto ao do John Kennedy. É interesse, histórico, Benjamin. Isso não quer dizer, quando eu acho alguma coisa interessante... É que você politiza tudo. Não, para de falar. Mas é verdade. Para de falar não disso, vou falar merda, não. O Maradona se acha o máximo. Eu não acho o máximo. Ele Che Guevara, ruim é o Neymar. Ruim é o Neymar. Não é possível que você não entenda as coisas. Agora você citou até Hitler. Mas que inferno. Para com isso. Você não entende as coisas. Eu não entendo, meu. Só você entende. Você é a cultura em pessoa. É a mania que vocês têm, que vocês são inteligentes, nós somos tudo burro. Você não entende nada, cara. Você não entende o que eu tô falando. Eu não entendo. Eu não entendo porque tudo você politiza. Tudo. Vamos mudar. Politizando o quê que eu tô politizando? Semana passada ele disse, mas você não estava aqui. Ele falou que queria que o Atlético Paranaense caísse e a Chapecoense. Por que você acha? Eu digo, você quer que eu vá? Eu acho que clubes que ligam os seus nomes, a sua história, a uma figura como o dono dessa empresa, a Van, pra mim, o Corinthians tinha que cair também? Por quê? Porque o Lula era corintiano, também tinha que cair? Não, eu acho o Lula uma pessoa boa. Então pronto, vai. Em outra determinada situação, Benjamin Bach e Rodrigo Bueno, que inclusive entrou no ar no decorrer do programa, para comentar a respeito de certos patrocínios duvidosos que alguns clubes já estamparam em suas camisas, Pascoal do nada ficou pistola. E com o comentário de Rodrigo Bueno com relação a certo clube que ia receber esse tipo de patrocínio. E ele surtou de uma forma, vejam só. Por exemplo, tem um time na Grécia chamado Volkefalas, que foi patrocinado durante um bom tempo por um bordel. É sério. Procura de internet aí. Volkefalas é um time da Grécia. Esse é um caso clássico, mas tem vários casos de times pouco conhecidos. Os times estão com dificuldade e aí as primas vão lá e dão um apoio. Querem uma parceria, né? Como se fosse, né? Mas, ô Rodrigo... Elas aproveitam, fazem publicidade. O público masculino que normalmente acompanha muito futebol fica interessado nas garotas. E é um retorno para os jogadores. Se eu não me engano, esse time, por exemplo, os caras estavam sem receber. E aí essa parceria deu certo.
Por exemplo, no Brasil, a gente tem o caso do Corinthians no interior, o Pascoal, que está sendo aí mostrado com um rosto muito sério. Eu sei que ele está muito preocupado com o caso. Lembra Bote Pops? Bote Pops ficou na história do Corinthians aí recentemente, época do Andrés, do Ronaldo. Presidente de São Paulo, né? Prudente. Presidente Prudente. Exatamente, então. E tem gente sempre querendo tirar um proveito dessa onda, tá? Eu acho que é legal, porque a gente sabe dos bastidores do futebol, e isso desde que o futebol é futebol, os jogadores vão lá e frequentam esse tipo de casa. Não é só jogador, não, né? Não só jogador, exatamente, né? Tem muita gente. Né? Então, eu acho que é uma coisa até hipocrisia. Por exemplo, você pega grandes clubes europeus, são patrocinados por casas de apostas. Será que o que é mais justo? O que tem mais fair play? Um clube ser patrocinado por um bordel conhecido ou por uma casa de apostas? Pra mim, talvez você tá é a questão do que jogo. O Flamengo tem um nome. É isso que eu quero saber. Agora eu preciso saber. A sua proposta é que o time do Flamengo seja patrocinado pelo Pai Dinheiro. É isso que você tá querendo. Aí eu larguei. Aí o Flamengo separou, eu parei. Aí eu parei. A proposta dele é o Flamengo ser patrocinado pelo Pai Dinheiro. Aí eu parei. Larguei. Mas não é isso, Pascoalino! Dessa vez foi Benjamin Bach que provocou Felipe Facincani sobre a questão da chegada na época de Jorge Jesus ao Flamengo. E ele fez questão de lembrar uma fala do próprio Felipe comentando sobre a possível vinda na época do treinador para o rubro-negro. E olha que ele ficou uma fera, ficou pé da vida e inclusive também saiu do programa muito irritado por conta da provocação do apresentador. Olhem só. Falei, porque hoje em dia todo mundo guarda tudo. Você teve coragem de falar que você não desceu o pau no Jesus? Desceu o pau no quê? Tá bom. Eu falei no que eu tinha que Tá falar. bom, então vamos ver se você não desceu. Olha lá, vamos ver se eu tô mentindo, vamos ver. O Flamengo. Então é lógico que os empresários estão tentando plantar o cara aqui e o Flamengo tá comprando essa ideia. Vou trazer o Jorge Jesus e não sei o quê, e interesse, etc e tal. Gente, tem que entrar na realidade de que o Jorge Jesus hoje, para quem mandou o Abel embora, ele tá na mesma linha ou no mais descendente ainda que o Abel na Europa. Então, quando a gente fala assim de Rogério Ceni, é grife. É grife, é o encontro é o que eu falo. daquilo que eu falo sempre no Flamengo. Gente, é o que eu tô falando. Mas a grife é o Jorge Jesus, mano, tem grife. Tem grife, de Portugal. é estrangeiro. Ele lá, é europeu. ele é visto como... Eu falei, não é grife nenhuma. Eu ainda falei, não é grife nenhuma. Aí, ó. Eu assumo que eu falo. Eu achava que o Flamengo tava comprando. Não. Você desceu o pau. Eu acho que assim, se você... Então, assim, se você tem dificuldade de inteligência... Eu? Então, se você tem dificuldade de inteligência, então agora é melhor eu tentar te explicar um pouquinho. Por favor. Você tá querendo me jogar contra a torcida do Não, Flamengo. porque eu falei um negócio, você falou que não falou. Você falou que não falou. Você já fez a palhaçada, então agora... Eu fiz a palhaçada? Exatamente. Ele não desceu o pau no Jorge Jesus? Deixa eu explicar. Então vamos ouvir tua explicação. Minha explicação é a seguinte, pra Europa, o Jorge Jesus estava no nível decadente, sim. Tanto é que pra Europa, ele não foi sequer cotado em qualquer outro clube. Tanto é que ele saiu da Europa para trabalhar no futebol da Arábia. E sequer foi cogitado para voltar para a Europa. E os empresários dele colocaram ele aqui no Brasil. Tanto é que ofereceram para o Vasco, ofereceram para o Atlético Mineiro e ofereceram para o Flamengo. Que precisando de um técnico, comprou a ideia. Não, mas a discussão não é essa. Bom, beija, se você não vai deixar eu explicar, eu vou levantar e vou embora. Agora eu que vou embora. Aí ele foi embora, mais um que foi embora. Os caras tão Virou loucos, moda velho. agora. Agora virou moda. Os caras tão loucos. A discussão foi o seguinte, eu só falei, você meteu o pau no Jorge Jesus. Ele falou, não meti. Eu falei, lógico que você meteu. Ele não faz o comparativo com a Europa, ele faz o comparativo com o Abel. Com o Abel. Aí eu falei, você falou. Ele falou, não falei. Eu falei, você quer apostar? Uma coisa, o Jorge Jesus, ele teve uma proposta do Newcastle. Ele preferiu vir ao Brasil trabalhar no Flamengo. Deixa eu falar, eu critiquei ele. Eu falei, eu não critiquei, eu falei, eu não sei quem é o Jorge Jesus. Não, eu falei no dia, eu não sei quem é. Nesse mesmo vídeo dá pra ver, eu falei que o Flamengo estava atrás só de uma grife, só porque era europeu. Nada mais errado. Não, Jorge Jesus é um bom treinador. Ele não criticou o cara? Eu falei que achava que o Flamengo estava atrás Então, eu lembrei agora desse vídeo, porque até inclusive a outra parte da discussão, eu até cito o vídeo do René Simões falando a respeito dele. Eu falei, não é grife, até tem o término da minha frase, eu falei, não é grife. Eu tava citando até o vídeo aí que o René Simões tinha falado, que era um treinador extremamente agressivo. Eu falei, temos que aguardar. Já que o Flamengo tá indo atrás, o René Simões conhecia o cara. Mas enfim. Ele falou. Despirou com. Despirou como, velho? Você quer que eu faça o quê?
discussão dessa vez foi o próprio Facincani com o Fábio Sormani, a respeito da seleção da Itália de 82. Inclusive, o Sormani ficou muito irritado, dizendo que alguns jogadores daquela seleção não eram jogadores de alto nível, eram jogadores médios comuns. E Facincani ficou irritado. Inclusive, um bate-boca que foi, inclusive, apartado pelo Benja. Inclusive, Facincani ficou irritado em determinado momento sobre algumas declarações do Sormani dizendo que ele nem nascido não era, inclusive com termos bem chulos, né? E Fábio, inclusive, disse que não faltou com respeito. Mas Facincani ficou muito irritado, inclusive até quando o Benja disse que eles tinham que sair do programa, ele até se ofereceu. Olhem só. O meio-campo da Itália era limitado. O Bruno Conte era um fantástico. Sabe quando você encaixa? Você encaixou, deu tudo certo. Pum, ganhou o campeonato. Antônio, jogador médio. Muito bom. Médio. O Bruno Conte. Marco Tardelli jogava demais. Tardelli, médio. Não, você não viu jogar. Fez um no Brasil. Eu assisti o campeonato italiano na época. Eu vi. Você não estava nem no saco do seu pai. Você nasceu em 85. Bom, primeiro eu tô faltando com respeito com você. Não, eu também não tô faltando com respeito. Você tá faltando com respeito. Eu não tô faltando com respeito. Tô dizendo que dado a história, não interessa. Não, eu não faltei com respeito com você. Não. E outra coisa, dá pra se assistir escola, dá pra assistir qualquer hoje vídeo, você tem acesso ao Felsedoc na época da TV Cultura, eu fiz um TCC em faculdade. Você não assistiu o jogo da época. Eu tive o estudo necessário. Não acompanhava o futebol da época. Você não tinha nascido. Não interessa. Interessa, essa é a questão. Essa que é o erro. Vocês limitam a história das pessoas mais jovens. Não é isso. Os jovens não têm hoje acesso à história porque vocês acham que o jovem não tem que ter acesso à história. O jovem tem que ter acesso à história sim. E eu tive, graças a Deus, está cortado o áudio. Está cortado. O áudio está cortado. Chega! 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 Tá perdendo a razão comigo, é isso? Não, senhor! Tá perdendo! Não, senhor! Você tá perdendo a razão! Nenhum momento eu tô gritando com você. Eu vou pedir... você tá gritando sim. Não, você tá gritando sim. Você 4 vezes. Você tá gritando sim. E você não vai gritar comigo. Para! Você entendeu? Chega! Você tá gritando comigo. Chega! Eu vou pedir pros dois saírem do ar. Não, se precisar eu saio, não tem problema. Vou pedir pros dois. Pera aí. Não tem problema nenhum, eu saio com... Chega! Vamos tentar manter a discussão em alto nível. Isso, cara? Pelo amor de Deus, nós vamos brigar agora, quebrar pau. Cada seleção de 82. Da Itália ainda. Calma! O som de floresta é sempre bom, né? Não, momento Hortência, para falar nisso, para um beijo por Hortência. Merecidamente foi eleita a maior jogador de basquete da história dos mundiais. Em tua homenagem, Hortência, ó. Olha o som do saco, ó. A Rê me ensinou isso, sabia? O quê? Ela fala, quando tiver num momento turbulento, faz respiração cachorrinho. Respira e fica zen. Lembra eu tô pensando em cachoeira, em coisa boa, ó. Gente, são opiniões divergentes. Vamos ouvir. Tem crise. São opiniões divergentes, mas não dá. E na sua opinião, você concorda que o programa não deveria ter acabado, que deveria ter continuado, até pelos seus índices tão interessantes de audiência? Deixa aqui nos comentários que até poderemos fazer uma segunda parte com outras brigas e tretas que já rolaram no programa, esses praticamente 9 anos. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.